Olá, alunos do 8º ano, sou o Rutiério. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Geografia, que tem como tema a América Anglo-Saxônica. Observe aqui no mapa que a América Anglo-Saxônica é formada pelos Estados Unidos e o Canadá. Foram países colonizados principalmente por povos de origem anglo-saxônica, no caso, os ingleses. São países com elevado desenvolvimento econômico e social. Além disso, eles se destacam no cenário global, especialmente os Estados Unidos, que exercem um papel relevante nas questões relacionadas à economia e à política, além de influenciar a cultura de praticamente a maior parte dos países no mundo. O Canadá é o segundo país do mundo em extensão territorial e o maior do continente americano, sendo superado apenas pela Rússia, que é o país mais extenso do mundo. Em grande parte do território canadense, há a ocorrência dos climas polar e frio, com invernos longos e rigorosos, com baixas temperaturas e queda de neve. Em 2018, o país contava com uma população estimada de 37 milhões de habitantes, sendo considerado um país pouco populoso e também pouco povoado. Observe aqui esse mapa, que essa grande extensão territorial do Canadá e a pequena população faz com que ele seja um país pouco populoso. E a sua maior parte da população está concentrada na porção sul do território, certo? Com isso, ele é pouco povoado, pois existem vários vazios demográficos, várias porções de terra sem quase nenhum habitante. Observe nesse mapa que da densidade demográfica do Canadá, certo? Ou seja, a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Tem algumas poucas áreas que temos mais de 60 habitantes em cada quilômetro quadrado. Por outro lado, o que predomina são os vazios demográficos, né? Com menos de uma pessoa, certo? E a maior parte da população canadense estão concentradas na porção sul do território, isso devido a presença do clima temperado, né, com temperaturas mais amenas e invernos menos rigorosos, ao contrário do que acontece no restante do território. O Canadá é um país com 2 idiomas oficiais. O inglês, falado pela maioria da população, e o francês, falado principalmente na província de Quebec. E poucas pessoas falam os 2 idiomas. Certo? O Canadá também é um país que apresenta elevados indicadores socioeconômicos. Apresenta também baixas taxas de mortalidade, né? Praticamente não existe pessoas analfabetas na população adulta, elevada expectativa de vida e um número muito grande de pessoas idosas. Observe aqui essa tabela que apresenta indicadores sociais do Canadá e do Brasil no ano de 2017. Vejam que a expectativa de vida ao nascer do canadense em 2017 era de 82,2 anos e do brasileiro 75,7 anos. Isso indica que a população canadense vive mais e tem uma melhor qualidade de vida. E esse outro indicador, que é a média dos anos de escolaridade, canadense com 13,3 e o brasileiro com a média de escolaridade, né, de 7,8. Isso, ou seja, né, a diferença é ainda maior, quase que o dobro, né, dos canadenses com a média de anos de escolaridade. Ou seja, eles têm um acesso melhor à educação. Tá? E com relação o Canadá é considerado um país aberto para imigrantes. Existem programas do governo que incentiva a entrada de imigrantes, né?
que tem o objetivo de aumentar a quantidade de pessoas economicamente ativa e, consequentemente, mantendo o desenvolvimento econômico e social do país, pois o número de idosos é bastante grande, certo? Com isso, falta mão de obra. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 20% da população canadense é formada por imigrantes. Isso quer dizer que a cada 5 canadenses, 1 nasceu em outro país. Só em termos de comparação, o Brasil, a quantidade de imigrantes no Brasil não forma nem 1% da população total brasileira. Tá? Observe aí a fotografia do presidente canadense cumprimentando uma criança síria refugiada. Agora, precisamos lembrar que esses programas de incentivo à migração é voltados para as pessoas com elevado padrão de educação, de instrução e mão de obra qualificada. Vamos lá, os aspectos econômicos. O Canadá está entre as 10 maiores economias do mundo, com agricultura e pecuária moderna, um amplo parque industrial bastante diversificado, certo? Observe aí na fotografia da indústria siderúrgica, que é uma indústria de produção de metal, voltada à produção de ferro e aço, pois o território canadense é bastante rico em recursos minerais e energéticos. Com isso, apresenta uma indústria bastante diversificada e caracterizada por grandes empresas. Observe aqui no mapa que do espaço econômico canadense, as planícies centrais, vamos identificar aqui, as planícies centrais do Canadá são as regiões, é a região agrícola mais importante desse país, com destaque para o cultivo de cereais e pecuária, certo? Também aqui nesse mapa foi destacado a indústria de papel, que está presente em boa parte da porção sul do território. Essa indústria está relacionada à atividade econômica exploração florestal. Olha só, a mancha verde aqui no mapa representa os locais de exploração florestal. A legislação florestal canadense é bastante rigorosa, porém, existe sim desmatamento ilegal, certo? Mas em proporção muito menores do que a que temos aqui no Brasil, onde há um grande desmatamento de forma bastante acelerada. E a principal fonte de energia elétrica utilizada no Canadá, assim como aqui no Brasil, são provenientes das usinas hidrelétricas. Olha só a imagem, tá? Vamos lá. Agora vamos estudar um pouco dos aspectos gerais dos Estados Unidos. Observe aqui essa imagem da Estátua da Liberdade, na cidade de Nova York, que é cidade conhecida mundialmente. Certamente você já viu essa imagem em filmes, certo? Como, por exemplo, Homem-Aranha, Capitão América e vários outros filmes que fizeram muito sucesso, Filmes norte-americanos. Gente, a organização territorial e política dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma fronteira ao norte com o Canadá e ao sul com o México. Tá? É banhado pelos oceanos Pacíficos, na costa oeste, e pelo Oceano Atlântico, na costa leste. É constituído por 50 estados. Olha só, aqui no mapa. Mais o Distrito Federal, onde está localizada a capital do país, Washington. Veja só, gente, que temos 2 estados que não estão agregados aqui, conectados ao território, ao restante do território do país. Eles são o Alasca e o Havaí. O Alasca faz fronteira, olha só nesse outro mapa aqui, o Alasca faz fronteira com o Canadá, certo? E a Rússia vendeu o território do Alasca para os Estados Unidos. Olha na imagem 1, a capital do Alasca,
E o Havaí está localizado no Oceano Pacífico, tá? Os Estados Unidos, por meio de um golpe na monarquia havaiana, acabou controlando esse território e anexando ao seu país, certo? E a partir daí, os bens públicos do Havaí, o exército, os portos, pertencem aos Estados Unidos. Tá? Olhando só na imagem 2, a paisagem aqui, panorâmica da capital havaiana, certo? Esse arquipélago havaiano, ou seja, esse conjunto de ilhas. Aspectos populacionais. No ano de 2017, os Estados Unidos abrigavam a terceira maior população do planeta, cerca de 324 milhões de habitantes, distribuídos irregularmente pelo território. Vamos lá analisar aqui esse gráfico da densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Olha só, a cor marrom aqui indica que temos mais de 200 habitantes em cada quilômetro quadrado. E também temos locais ou vazios demográficos na porção oeste com menos de 1 habitante. Observe que a maior parte dos habitantes dos Estados Unidos vivem na costa leste, certo? À direita aqui do mapa. Isso devido ao processo de colonização pelos europeus, com a implantação das 13 colônias, e também pelo processo de industrialização e concentração econômica aqui na porção nordeste dos Estados Unidos, certo? Aqui a porção nordeste. E os Estados Unidos é um país de muitos imigrantes, pessoas do mundo inteiro são atraídas para esse país. Olha só nessa fotografia que temos aqui dois bairros vizinhos, um com maior presença de italianos, imigrantes italianos, foi uma migração mais antiga, no início do século XX, e o outro bairro aqui ao lado, formado por imigrantes chineses, que é uma imigração mais recente, certo? Os aspectos econômicos dos Estados Unidos. Esse país mantém a maior economia do mundo, segundo diversos indicadores econômicos e de produção de itens industriais e agropecuários. Vamos analisar esse outro mapa da distribuição das regiões econômicas dos Estados Unidos. São 4 regiões: a região Nordeste, a Planície Central, Cinturão do Sol e a região Oeste. Essas 4 regiões econômicas, sendo que a região Nordeste é a mais desenvolvida, a mais industrializada e que concentra a maior quantidade de habitantes, certo? E também onde está localizado Washington, que é a capital do país, que representa o poderio econômico e político desse país. A Planície Central é uma área com grande presença da agricultura moderna, agricultura e pecuária avançada. A região do Cinturão do Sol, na porção sul aqui e oeste, é uma região bastante dinâmica e atrativa, certo? Pois muitas indústrias da região Nordeste têm migrado para essa região. E eu quero chamar a atenção aqui para o estado da Califórnia, onde estão as cidades de Los Angeles e São Francisco. São 2 cidades, certo? Grandes centros econômicos, e próxima a São Francisco tem uma região conhecida como Vale do Silício. Olha só na fotografia, nesse local está concentrado várias indústrias de multinacionais, grandes universidades, indústrias relacionadas à inovação e à tecnologia. E na região econômica a oeste, temos devido ao clima semiárido, então tem a presença da agricultura irrigada e também vários parques nacionais que atraem milhares de turistas todos os anos. Um exemplo é o Grand Canyon, no estado do Arizona, certo? Os Estados Unidos, potência mundial. Os Estados Unidos possuem o maior produto interno bruto do mundo, o PIB, estimado pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional, em mais de 20,4 trilhões de dólares em 2018.
pelo menos 10 vezes maior que o PIB do Brasil no mesmo ano, 2,1 trilhões de dólares. Quero chamar a atenção aqui para essa tabela, que reflete um pouco da influência e do poderio econômico dos Estados Unidos. Observe aqui a tabela que apresenta o ranking das 10 maiores multinacionais do mundo. E 7 delas são americanas, certo? Você conhece algumas dessas empresas? Sabe em qual setor elas atuam? Temos aí, por exemplo, a Apple, o Google, Microsoft, Johnson & Johnson, todas essas empresas estão presentes aqui no Brasil também, tem filiais aqui. Observe o mapa da presença militar dos Estados Unidos no mundo. Veja que os navios aqui no mapa representam as frotas da Marinha dos Estados Unidos e os círculos indicam a presença de bases militares dos Estados Unidos, né, de acordo com a legenda do mapa. A Marinha dos Estados Unidos é a maior e a mais bem preparada do mundo, com bases espalhadas em várias partes do nosso planeta. Observe que a maior concentração de bases militares dos Estados Unidos está na região do Oriente Médio e na região do Pacífico, do Oceano Pacífico. Isso ocorre devido aos interesses estratégicos dos Estados Unidos primeiro, a região do Oriente Médio é politicamente instável e rica em recursos minerais, tá? Essa região, ou seja, é onde está concentrada as maiores reservas de petróleo do mundo e o petróleo é a fonte de energia mais utilizada atualmente. E a região do Pacífico é militarmente estratégica porque banha os territórios dos países da Rússia e da China, né? Esses países são grandes potências econômica e militar. Observe aqui que no território da China e da Rússia não existem bases militares dos Estados Unidos. Isso porque o poderio militar desses países se opõe ao dos Estados Unidos, né, na geopolítica mundial, certo? Observe que existem várias bases da Marinha próximo ao território estadunidense. Isso é para servir de proteção contra ameaças estrangeiras. Então, alunos, estamos concluindo a nossa aula aqui. Bons estudos e até a próxima aula.